Imaginamos Daniel então já bem idoso, bastante idoso, mas é um homem que continua se destacando pela sua sinceridade e a sua fidelidade para com as coisas de Deus. E Deus então diz a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Eu costumo dizer, queridos, que é muito fácil começar, é muito fácil a gente iniciar um projeto, mas poucos são aqueles que chegam ao fim. Poucos são aqueles que concluem uma carreira, que concluem uma jornada. Poucos são aqueles que conseguem concluir os seus projetos. E não é diferente na vida cristã, não é diferente na carreira da vida com Deus. Quantos foram aqueles que um dia levantaram a sua mão para receber a Jesus Cristo como Salvador? Talvez muitos começaram até conosco. Eu, por exemplo, já tenho aí 26 anos de evangelho. E quantos começaram comigo? Quantos aceitaram a fé comigo, mas não estão já na carreira cristã? Já se afastaram, já se esfriaram, já deixaram a presença de Deus, não perseveraram em continuar servindo ao Senhor, voltaram atrás, olharam para trás, foram levados por tantas coisas desse mundo e já não estão mais na presença do Senhor. O conselho que Deus dá a Daniel é: tu, porém, vai até o fim. Eu me lembro do profeta Abacuque na sua oração, em seu livro, no capítulo 3, quando ele ora dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. É muitas vezes comum, queridos, nós começarmos um projeto com todo o gás, com toda a empolgação, com toda, toda a vontade, mas quando chega no meio, a gente desiste. Quando chega no meio, bate o desânimo, bate a tristeza, bate a visão dos problemas, e aquilo então tira de nós o foco que nos fez começar aquele projeto. E o tema da mensagem que nós temos é justamente esse: para onde você está correndo? Muitas pessoas começam, mas nem todas vão terminar. É assim às vezes com um curso, é às vezes assim quando nós começamos a estudar, o ano letivo começa, você entra na sala de aula, a sala tem 50 alunos. Dá 2 meses ali, já está com os 45. Quando chega na metade do ano, a sala está com um número muito reduzido, quase que pela metade. Porque muitos se empolgam, mas nem todos vão ter a capacidade de concluir aquilo que foi iniciado. Diante desse texto que nós temos e que lemos, nós aprendemos 2 grandes verdades. A primeira verdade é o crente comparado com um atleta. Já viu o atleta? O atleta, a pessoa que corre, a pessoa que joga, a pessoa que faz natação, que é um profissional. Você vê a disciplina que ele tem, você vê o comportamento dele, você vê principalmente jogador de futebol, a série de restrições, a série de atividades, uma série de preparações que ele precisa ter para que ele tenha um bom desempenho em campo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Coríntios, a sua primeira epístola, ele compara a corrida cristã com uma carreira, uma corrida. Esta é a segunda grande verdade, a vida cristã comparada a uma corrida. Será
estamos correndo bem? Será que nós estamos desenvolvendo da maneira correta a nossa vida cristã? Estar na igreja, queridos, eu não preciso estar na igreja apenas porque eu acho bonito, ou porque às vezes eu não posso ir para outro lugar, então eu venho para a igreja, fico 2 horas aqui, e quando eu saio da igreja eu vou viver a minha vida como se fosse uma vida comum. Não! Eu estou correndo para um lugar, eu preciso alcançar um objetivo, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Paulo disse que ele esquecia as coisas que para trás ficavam e avançava para o prêmio, para o alvo que ele tinha. E qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Muitos estão servindo ao Senhor pelo motivo errado. Muitos estão servindo ao Senhor apenas pelas benesses que Ele pode oferecer. Muitos estão servindo ao Senhor por causa daquilo que Ele pode dar. Mas nós estamos servindo ao Senhor por aquilo que Ele é, querido. Ele é santo, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele é aquele que um dia deu o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Para quê, pastor? Para que nós não pereçamos, mas para que nós tenhamos a vida eterna. Quantos podem adorar ao Senhor essa noite? Quando nós falamos em atleta e corrida, crente e vida cristã, vou ver a Bíblia falar sobre luta espiritual. Jesus nunca disse que o céu era tomado de qualquer maneira. Jesus, pelo contrário, disse que o reino dos céus era tomado à força. Nós, às vezes, empregamos força para tanta coisa na vida, mas não empregamos a mesma força naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Eu falava pela manhã, se existe algo que me disciplina, se existe algo que me instrui, se existe algo que me orienta, este algo é a palavra de Deus. E quantos não são aqueles que estão mesmo dentro da igreja, não pautam a sua vida pela palavra de Deus? Ela nos dá a direção, ela nos dá a instrução e ela nos ensina a viver de maneira correta, lutar de maneira correta. Sabe por que nós vemos pessoas hoje dentro da igreja que estão fracas na fé? Porque querem fazer as coisas de qualquer maneira. Vemos pessoas fracas na fé, porque não têm o mesmo compromisso com Deus e com aquilo que diz respeito a Deus, da mesma forma que tem compromisso com as coisas do mundo, com as pessoas à sua volta. Vida cristã é muito difícil, amados. Vida cristã exige de nós comprometimento diário. Comprometimento, compromisso, dia após dia. Eu preciso abandonar as coisas do mundo. João, ele diz na sua primeira epístola: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu amo a Deus, mas se eu amo também as coisas do mundo, eu digo com as minhas ações que eu não amo a Deus. Certa feita, um grupo adorava: bendito é o que vem em nome do Senhor. E Jesus dizia aos discípulos: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que disse eu sou de fato um servo de Deus é a maneira como eu me comporto com as coisas de Deus. É a devida seriedade que eu dou para com o reino de Deus. É a forma como eu trato a minha salvação. Porque o preço foi alto e foi caro.
foi preço de sangue. Em Lucas 13:24, Jesus diz: lutai por entrar pela porta estreita. Existem muitas pessoas que, para arrebanhar multidões, estão alargando a porta do céu. Ela é estreita, querido. E o que me contenta e me alegra é saber que eu vou ter um novo corpo para entrar por essa porta. Porque se eu fosse entrar com esse corpo, eu ia ficar de fora. Glória a Jesus por isso. Mas eu não posso, não tenho direito de alargar a porta. Porque Jesus diz que a porta larga, ela conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Muitas pessoas não dão o devido valor a isso. Eu preciso abrir mão dos meus desejos, abrir mão das minhas vontades. Quando eu quero falar mal do meu irmão, quando eu quero falar mal do meu pastor, mas eu seguro a minha língua. Quando eu trato mal o meu irmão e não me arrependo, não peço perdão, eu não estou lutando para entrar pela porta estreita. Quando eu quero fazer as minhas próprias vontades em detrimento da vontade de Deus, quando eu vivo uma vida que não agrada a Deus, eu não estou lutando para entrar pela porta estreita. Porfiai, lutai, se esforçai para entrar pela porta estreita. 1 Coríntios 9:25, Paulo diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Veja a disciplina na vida de um atleta. Com o corpo, com o comportamento. Alguns, quando vão para a concentração, de repente vão se apresentar em algum lugar, algum país, alguma cidade, e vão para a concentração, vão para um hotel. Você vê que eles não vão para farra, eles não vão para festas, antes do dia em que eles têm que se apresentar. Eles abrem mão daquilo. E aí Paulo diz que eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Muitas vezes eles pegam e apresentam, pegam uma taça e levantam, outro vem, pega, todo mundo pega no colo, levanta e faz aquela farra e estoura um champanhe, aquilo, dá um banho em todo mundo, e eles vibram por causa de um troféu que perece, que passa. E quem dera, queridos, nós, filhos de Deus, nós, servos de Jesus Cristo, tivéssemos o mesmo empenho, a mesma dedicação, quando o assunto é o reino de Deus. Filipenses 1:27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. É combate. Vida cristã é combate. Eu digo sempre aqui, vai ter situações e momentos que não dá tempo de chamar o pastor. Como está a minha vida diante de Deus? Será que se eu for orar por alguém, um demônio se manifestar, o que ele vai dizer de mim? Não, pastor, mas ele é o pai da mentira, mas ele conhece a tua vida. Porque quando aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, o demônio dentro dela viu Paulo indo para a oração, ele impele a menina a sair atrás de Paulo, dizendo: estes homens que nos anunciam a palavra são servos do Deus Altíssimo, ele conhece quem é quem.
E aí eu pergunto, ele sendo o pai da mentira, ele disse mentira? Não. Ele te conhece. Deus também te conhece. E naquele dia muitos dirão, Senhor, mas no teu nome eu profetizei. No teu nome eu curei enfermos. No teu nome eu expulsei demônios. E ainda assim muitos ouvirão, apartai-vos, porque eu não vos conheço. Colossenses 1:29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim com poder. Paulo não tinha descanso quando o assunto era o Evangelho de Cristo. Quando o assunto era missões. Ele trabalhava por conta própria. Ele produzia tendas para que não ficasse preso por causa da obra de Deus. Porque tendas ele podia fazer para onde ele fosse. Porque ele tinha como prioridade ganhar almas para o reino. Ele pregava, ele estabelecia igrejas e depois ele voltava para confirmar a fé dos irmãos. Aquelas igrejas que ele não podia ir, ele enviava alguém de confiança. E há um detalhe que eu preciso ressaltar, queridos. Será que nós somos de confiança para propagar o Evangelho? Ele diz a Timóteo, ou a Tito, se não me falha a memória, o que de mim ouvistes, confia-o a homens idôneos. Ele não tinha descanso. E Hebreus 12:4 diz, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O pecado. Estão enfeitando o pecado. Estão amando o pecado. Estão embelezando o pecado. Para que as pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus, se distanciem mais do que já estão. E a nossa obrigação, queridos, é combater contra o pecado. Não espere que eu venha aqui enfeitar o pecado para você ficar bem aqui dentro e servir a Deus. Não, eu quero ver você no céu. Eu luto para ir para o céu, porque eu quero também chegar lá e encontrar você. Eu vou ficar muito, apesar de não ter tristeza no céu, mas se a gente pudesse abrir uma exceção e eu estivesse lá e não encontrasse algum de vocês, eu ficaria muito triste. Porque eu quero que você entenda o Evangelho como eu entendo. Eu quero que você viva na fé do Filho de Deus, da mesma maneira que eu vivo. Oh, aleluia. Aleluia. Falamos da luta espiritual. Vamos falar sobre atletismo. O atleta, a pessoa. A primeira coisa que eu preciso aprender e saber a respeito do atletismo espiritual é que eu preciso me preparar para a competição. Hebreus 12:1 diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Embaraço, eu tenho duas coisas distintas aqui, amados. Entenda isso, olhe para mim, por favor. Entenda. Embaraço e pecado.
o embaraço necessariamente não é o pecado. Mas se eu me embaraçar, eu vou pecar. E antes que eu peque, eu abandono o embaraço. Embaraço é aquela situação que aos meus olhos talvez não tenha nada a ver. Mas que se eu der a mão, vai me levar à destruição. Eva olhou a fruta, ou o fruto, no meio do jardim do Éden. O diabo entra na serpente, e a serpente vem rastejando, e diz para Eva, é boa. Ela fica observando, pistolas. E aí a serpente diz, come. Não, mas Deus disse que se nós comêssemos, nós seríamos iguais a Ele. Não. Melhor dizendo, nós morreríamos. E a serpente diz, não, que nada. No máximo vocês só serão iguais a Ele. E desde o Éden, que o homem vem tentando ser igual a Deus. Porque Eva deu ouvidos à serpente. O embaraço, amados, era Davi, na época da guerra, estar no terraço. E aí, quando ele sobe no terraço, ele olha a Batseba tomando banho. E aí manda chamar a Batseba, uma mulher que não era dele, casada, para que se deitasse com ele. E aí ele se deita com Batseba. Batseba gera um filho. E aí Davi, além de cometer um adultério, agora comete um homicídio, porque manda matar o marido dela, para ocultar a criança. Veja como um abismo gera outro abismo. O embaraço necessariamente não é o pecado, mas ele vai me levar a pecar. Então eu preciso abandonar. Mas quando eu estou dentro de uma competição, de uma luta, eu tenho diante de mim obstáculos. Gálatas 5:7 diz, corris bem, quem vos impediu? Alguma coisa vai acontecer, queridos, para que eu pare a jornada. Alguma coisa vai acontecer para desviar o meu foco. E eu tenho que ser, me desculpe a expressão, queridos, sem querer atingir ninguém, mas eu preciso às vezes ser como o cavalo, que quando está na rua com a charrete, o dono dele coloca aquela venda do lado assim nos olhos, para que ele não olhe para os lados, mas olhe apenas para frente. No lado espiritual ou na vida espiritual, eu preciso também dessa venda lateral para que eu não olhe para os meus lados. Eu preciso olhar para frente e eu preciso olhar para o alvo. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Eu preciso olhar, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu não posso sair deste objetivo. Eu não posso sair. Eu não posso fugir disso. Eu não posso deixar que nada me impeça, queridos, me impeça de cumprir a minha missão. Terceiro, eu preciso me esforçar pelo prêmio. Tem prêmio, pastor? Mas é de qualquer maneira que eu vou ganhar? 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio,
todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Eu sou em 10, querido. Estamos em 10. Deu a largada, eu vou me esforçar para sair na frente dos outros a fim de alcançar o meu prêmio. Por isso eu não posso ser relaxado na minha vida espiritual. Por isso eu não posso ser relaxado naquilo que diz respeito às coisas de Deus. Eu não posso. Eu preciso ser diligente, rápido, perspicaz, para entender a situação e saber que eu posso agir. Porque se eu ficar para trás, outro vem e leva o prêmio. E aí eu vou ficar chupando o dedo, vendo navio. Não pode acontecer. Tem prêmio? Tem. João, pelo Espírito de Deus, recebe a revelação do Apocalipse. E quando ele está escrevendo uma das cartas às 7 igrejas, ele diz, o Senhor Jesus diz para ele, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, todos nós, eu quero crer nisso, iremos aos céus, amém? Amém? Amém. Mas vai ser triste demais. Triste. A gente ver que um está com a coroa brilhando. E a minha está fosca. Coroa todos nós teremos. Mas à medida que eu me comporto de acordo com o Evangelho, que eu trabalho para o crescimento do reino, eu ganho uma pedrinha na coroa. Se você não faz nada, não espere que a sua coroa seja de brilhante. Você vai ficar com uma coroa feia, apagada na cabeça. Não deixe isso acontecer, querido. Lute. Se esforce. E não coloque impedimentos para que você cumpra a vontade de Deus. Eu sempre posso fazer mais. Até porque aquilo que eu faço aqui na terra não é nada diante daquilo que Ele fez. Ou você teria de carregar a cruz que Ele levou? Eu não levaria. Deixa eu levar a minha, que é minha, porque aquela dele foi pesada demais. Aliás, não era nem dele, era de Barrabás. Enfim, isso aí já é assunto para outra hora. Prossiga para o alvo. É a quarta coisa que eu preciso aprender. Filipenses 3,14 diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Quinto, um bom final. 2 Timóteo 4,7 diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí eu complemento com o versículo 8 que diz, desde agora me está reservada a coroa da vida, que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Querido, será que nós estamos de fato vivendo no centro da vontade de Deus? Será que nós estamos lutando decentemente para alcançar este prêmio? Não façamos como Moisés. Moisés, em um dos episódios na vida de Israel, na liderança do povo de Israel, recebe a ordem de Deus. Pega os homens, vai à rocha e fere a rocha, e ela vai jorrar água. Moisés vem, ele fere a rocha e a água sai.
Mas numa outra oportunidade, Deus fala a mesma coisa para Moisés, só que ele diz: vai e fala a rocha. Mas o povo de Israel murmurava tanto no ouvido de Moisés, que Moisés fica tão revoltado que ao invés de falar, ele fere de novo. O milagre aconteceu, a água jorrou, mas por causa da sua atitude, Deus impediu Moisés e Arão de entrarem na terra prometida. Queridos, há muitas pessoas que mesmo dentro da igreja estão desse jeito, nadam e morrem na praia. Não dá, queridos, para ficar aqui dentro, para viver aqui dentro, mas como se você estivesse alheio a essas verdades. Você vai correr em vão. Você vai viver a sua vida cristã em vão. Porque às vezes, por causa de uma atitude, eu coloco tudo a perder. Salvação é coisa melindrosa. Pega um copo de cristal, aquele cristal fino, puro, quebra ele, você vai ver como é que é a salvação. Qualquer encosta, qualquer coisinha, ele se quebra, ele se desfaz. A salvação é assim, queridos. Eu não posso ultrajar o Espírito da graça e envergonhar e profanar o sangue da aliança, porque é a minha salvação que está em jogo, e eu quero corresponder a esse sangue, e eu quero lutar para que eu possa chegar aos céus. Diga glória a Deus. E por último, o prêmio ganho. 2 Timóteo 4,8, acabei de falar, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Todos aqueles, amados, que viverem de acordo com a vontade de Deus aqui na terra, receberão galardão. Todos. E o que nós temos feito para sermos dignos desse galardão? Eu quero encerrar essa mensagem falando a respeito do que está em Lucas 15, capítulo 15, versículo 8 e 9. A dracma perdida. Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Dracma era uma moeda da época de Jesus. Ela tinha um determinado valor, eu não lembro qual, mas para esta mulher era algo valioso. Ela só tinha 10 dracmas. E sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Ela tendo 10 dracmas, ela perde uma. Ela fica tão desesperada para encontrar que ela acende a luz, vai à casa, arrasta os móveis e sai procurando. Quando ela acha, ela convida as vizinhas e amigas para se alegrarem com ela. E quando eu vejo essa dracma perdida dentro daquela casa, daquela mulher, eu vejo aquilo que muitas vezes acontece nos nossos dias. Pessoas que estão perdidos dentro de casa. Tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas ainda assim está perdido. Ela não se preocupa com a sua vida espiritual, vive de forma relaxada, vive de qualquer maneira, faz as suas próprias vontades, achando que está crente, que está abafando.
E no último dia ela vai ver o resultado do seu comportamento nécio, louco, do seu modo de vida errado, que não era o modo de vida que Deus tinha proposto em sua palavra. Perdidos dentro de casa. Vem para a igreja, mas não entende o porquê de estar na igreja. Vem para a casa de Deus, mas não entende a razão de estar na casa de Deus. O pastor faz uma convocação e ela acha que não é daquele jeito, ela quer fazer do jeito dela. Perdido dentro de casa. O tempo agora é de você acender a luz, de você varrer a casa, de você limpar, de você procurar onde foi que você se perdeu. Volto na carta de João, lá em Apocalipse, uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, quando ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E a gente não vive mais, queridos, o verdadeiro arrependimento. A gente não vive mais. Nós vivemos uma época de remorso. É isso que estamos vendo dentro das igrejas, remorso. Não tem mais salvação de almas. Não tem mais conversão de vidas. Vem uma pessoa uma vez ou outra diante do altar, levanta a mão, passa-se 10 anos para que outra venha e reconheça Jesus como Salvador. Porque estamos vivendo um evangelho de fachada. Estamos vivendo um evangelho de oba-oba, de qualquer maneira. O evangelho de hoje que é pregado é: vinde como estáis, fique como estáis. Não tem arrependimento, não tem contrição de espírito. Ninguém mais se derrama na presença de Deus. Ninguém mais chora nos cultos. Ninguém mais pega de corpo, de alma e de espírito ao Senhor. Precisamos voltar ao evangelho dos apóstolos. Não tem mais milagres. Não entra mais um paralítico, que a gente também não convida, porque se entrar vai sair paralítico. Reunião de oração é vazia, porque a gente quer milagres, a gente quer prosperidade, a gente quer vitória, a gente quer: eu estou vendo, olha o anjo que desce, olha o anjo que anda, olha o anjo que roda, o anjo que dá cambalhota. É lugar de revelação, mas não tem mudança de vida. Não tem mudança de vida. Arrepende-te. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Se você está aqui ouvindo isso hoje, glorifique a Deus. Porque eu tenho certeza que essa mensagem você vai transmitir a outros. Você vai falar. Você vai, com o seu comportamento, pregar para outros. E alguém vai olhar para você e falar assim: olha, você está diferente. Você não era assim. E aí você vai falar: é a palavra de Deus. Eu tenho as minhas falhas, você tem as suas. Todos nós aqui falhamos. Mas o que nos limpa, o que nos purifica, o que nos restaura é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Eu quero que você entenda isso essa noite, amados. Lute pela sua salvação. Não entregue a sua salvação de mão beijada. Eu vou dizer para você uma coisa, olhe para mim, por favor. A Bíblia, quando fala de Esaú, diz assim: ninguém seja profano ou devasso como foi Esaú, que vendeu o seu direito da primogenitura por um prato de lentilha.
A Bíblia chama Esaú de devasso, de profano. Pastor, mas não pode pregar assim não, pastor. Então vai para outro lugar, porque eu estou pregando a Bíblia. Se você ler o texto, é dessa forma que o texto fala. Devasso, profano, que vive segundo suas próprias concupiscências, que faz a sua própria vontade, que entrega de mão beijada aquilo que Deus já te deu. Não faça isso, querido. Não faça. Mas lute. E Deus está dizendo para você, como, da mesma forma que disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim. Não para no meio do caminho, não. Vai até o fim. Eu costumo dizer que às vezes quando a gente está chegando para alcançar alguma coisa, a gente costuma sentir o peso da jornada. E aí a gente retrocede. A gente está pertinho. Ó, pertinho. A gente quer tocar, mas está pertinho. Mas aí o peso da jornada, a gente já sente. E aí, ao invés da gente conquistar, a gente retrocede. Fecha os teus olhos. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Você sabe? Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Glória a Deus por isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amado.